A Assembleia de Deus em Santa Catarina tem a honra e a satisfação de ter recebido a visita do missionário Daniel Neto, pioneiro da obra pentecostal no Brasil. E teremos agora, irmão Daniel, que nos conte alguma coisa do início do trabalho da Assembleia de Deus nesse país. Nos diga, irmão Daniel, quando foi a sua chamada e como foi a vida para o Brasil? Jesus me chamou quando eu estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com o Santo Espírito. Eu fui para um lugar chamado São Bento, e Malvingen era pastor de uma igreja pentecostal naquela cidade. E ali, pela revelação do Espírito Santo do meu irmão, chama-se Uldina. Jesus nos chamou e ele mencionou Pará naquela revelação. E fomos para a livraria, procuramos o mapa e encontramos o lugar Pará, perto do Rio do Amazonas, boca do Rio do Amazonas. E o Senhor Jesus, pela oração, nos mostrou que essa é a vontade do Senhor, que nós fôssemos juntos para Pará. E saímos pela fé e fomos consagrados para este trabalho quando nós saímos. E o Senhor Jesus estava conosco. Nós, quando chegamos para Nova York, nós não tínhamos dinheiro para passagem. E saí na cidade, encontrei o meu irmão que sentia a vontade do Senhor para dar em Malvingen $90. E Malvingen disse: se sente a vontade do Senhor, esta é a vontade do Senhor, e creio que é a vontade do Senhor, porque eu e minha companheira Daniel, nós fomos para Brasília, nós não temos dinheiro para passagem. E depois fomos direito para a agência e compramos passagem da terceira classe para Belém do Pará. E o Senhor Jesus estava conosco na viagem. E testificamos o grande amor de Jesus para os passageiros. E um dos passageiros entregou Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, louvado seja o santo nome. E desembarquemos em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. O Senhor Jesus estava conosco e sentimos a presença do Senhor quando nós chegamos para Belém do Pará. E chegamos para um jardim e ali nós sentamos num banco e pedimos a Jesus a direção pelo seu Santo Espírito. Oremos a Jesus, Jesus salvasse muitos brasileiros, batizasse muitos com seu Santo Espírito. E chegaram por som de carregadores e crianças carregando essas maletas. Mas nós dizemos elas na língua inglesa, nós carregamos nossas maletas nós mesmos. E depois descemos na cidade e encontramos alguns dos companheiros da viagem. Eles disseram a nós que nós podíamos ir para o mesmo hotel onde eles estavam hospedados. Nós fomos para o mesmo hotel e ficamos ali 2 dias. E naquele mesmo hotel nós vimos um jornal que foi escrito um pastor da igreja metodista. O nome dele estava no jornal, Justus Nelson. E procuramos a casa do senhor Justus Nelson e ele nos recebeu muito bem, tanto ela como a esposa dele. E depois ele foi conosco para a igreja batista e nos apresentou para o pastor da igreja batista. E o pastor da igreja batista também nos recebeu muito bem, tanto ele como a família dele. E ali nós ficamos um tempo e naquele tempo Jesus estava conosco, louvado Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ajudava. E procurei trabalho com dinheiro que eu ganhava, ajudar meu companheiro. E meu companheiro procurou um professor que ensinava a língua portuguesa. E quando eu cheguei no meu trabalho, eu recebi a mesma lição, que ele tinha recebido ser professor.
E o pastor da igreja batista nós interpretava de inglês para português. Também falamos, Jesus é mesmo ontem, hoje, para sempre. E o Senhor Jesus derramou as ricas bênçãos em Pará, que agora tem grandes igrejas. O Senhor Jesus tem derramado o seu Santo Espírito em muitos lugares. Em Belém do Pará tem uma grande igreja pentecostal. Bendito seja o Senhor Jesus, que nós podemos confiar na palavra de Deus, que Jesus é mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele também batiza o seu povo no Espírito Santo. E Ele tem curado muitos enfermos por meio da oração. Aleluia. E Jesus está continuando sua obra, batizando seu povo no Espírito Santo. E está preparando um povo para sua vinda gloriosa. Nós alegramos que Jesus está continuando sua obra por toda parte dos países. Jesus tem levantado muitos trabalhadores, que está cheio do Espírito Santo. Este me alegra muito para ver a obra do Senhor também aqui em Santa Catarina, que Jesus tem derramado seu Santo Espírito em muitos lugares, e Ele está preparando um pouco sua vinda gloriosa. Por isso nós alegramos muito, nós sabemos que Jesus está com seus servos, e portanto nós chegamos mais perto de Jesus cada dia, para que Ele por nos guiar pelo seu Santo Espírito. Para mim foi uma grande alegria para visitar os prezados irmãos aqui em Santa Catarina e para ver a obra que Jesus tem feito aqui. E sempre que quero me lembrar os irmãos das minhas orações, que Jesus derrama ricas bênçãos em cada lugar, para que muitos pecadores se entreguem enquanto é tempo, porque a vinda do Senhor Jesus é muito breve. Louvado seja o Senhor Jesus, que Ele está com seu povo que louva seu santo nome em espírito e em verdade. Louvado seja o santo nome. Irmão Daniel, muito bem pelo relato que tem feito, irmão. Mas gostaria que o irmão mencionasse mais ou menos quando organizou a primeira igreja Assembleia de Deus e as primeiras pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi em Belém do Pará. Jesus batizou a primeira pessoa do Espírito Santo. Foi no dia 8 de junho de 1911, quando Jesus batizou a primeira pessoa no Espírito Santo, em Marcelina, Albuquerque. E depois, outro dia, Jesus batizou outra irmã, chama-se Nazaré, com o Espírito Santo. E depois, a terceira pessoa foi um irmão, chama-se Emetroso. Foi a terceira pessoa que Jesus batizou no Espírito Santo. E Jesus continuava a batizar seu povo no Espírito Santo em Belém do Pará, pela continuação da oração. Quando nós perseveramos em oração, o Senhor Jesus tem abençoado ricamente sua obra em cada lugar. Irmão Daniel, estamos agradecidos pela declaração que tem feito o irmão, mas poderia nos relatar como foi então feito, quando a primeira construção do templo na Assembleia de Deus e o número de crentes no dia da organização? Quando a igreja foi inaugurada, foi em 1914, e tinha um pouco número de crentes quando a igreja foi inaugurada, mas Jesus estava conosco. Quando a igreja foi inaugurada, estavam mais ou menos 22 pessoas. E o Senhor Jesus tem continuado tem derramado suas ricas bênçãos sobre o seu povo. E agora tem uma grande igreja em Belém do Pará, com 6.000 membros. E no interior tem muitas igrejas pentecostais. Jesus tem seus servos que estão anunciando as boas novas de salvação por toda a parte. Louvado seja Deus.